Olá, aqui estamos para mais um vídeo, quem sabe o último, da leitura e estudo do livro Perturbações Espirituais, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Agradecido sempre por essa obra, que, como sempre falamos, nos abre os olhos, nos faz ficar mais atentos sobre as nossas atitudes, como estamos agindo. Estamos só falando e não estamos fazendo aquilo que pregamos? E como estão os nossos irmãos de caminhada? Estão fazendo o mesmo que nós? Ou estão tendo atitudes dignas dos trabalhadores da seara do Mestre Jesus? Encerramos o vídeo anterior, o 38º, quando uma entidade veneranda, luminosa, condensou-se para falar com Mulá, aquele irmãozinho bem agressivo, vingativo, e foi muito emocionante, porque ele não se julgava merecedor, assim como muitas vezes nós, por sermos ainda pequenos na caminhada, também nos julgamos não sermos merecedores de muitas bênçãos, e assim mesmo as recebemos. Como sempre fazemos, antes de iniciar o nosso 39º vídeo, vamos elevar o nosso pensamento à nossa Mãe Santíssima, que está sempre nos envolvendo com seu manto divino, ao Mestre Jesus, ao nosso mentor amigo, pedindo as bênçãos e o amparo para mais essa leitura e estudo. Que a Mãe nos envolva com seu manto divino, que o Mestre Jesus, seu Filho amado, assim como todos nós o somos, esse Mestre derrame as bênçãos sobre cada um de nós, conforme a nossa necessidade ou o nosso merecimento. Mas, enfim, que recebamos a proteção e o amparo para mais esse estudo. E por isso agradecemos. Muito obrigada. Que assim seja. Então, esse benfeitor, essa entidade, falou com voz doce para o Mulá. E o Mulá responde: Santo Imamé, que nós já vimos que Imamé é uma autoridade religiosa da doutrina muçulmana, por isso o Mulá se dirigiu assim para essa entidade. Como vindes ao inferno buscar-me, desgraçado que sou, e esquecido de Alá como estou? É assim que ele se sentia, esquecido. E muitos de nós, às vezes, falamos ainda: Deus esqueceu de mim. E aí a entidade falou: o excelso Criador nunca olvida, nunca esquece de nenhum daqueles que gerou. Tu não és desgraçado, estás somente dominado pelo mal que passou a morar nos teus sentimentos, empurrando-te para longe daquele que é a própria vida. E muitas vezes nós nos deixamos levar por situações e nos julgando vítima, vamos deixando o mal se apoderar da nossa mente, do nosso coração.
Às vezes travamos uma guerrinha conosco mesmo. Outras vezes nos deixamos dominar. E foi assim que o mulá acabou dessa forma, se deixando dominar pelo ressentimento, pela mágoa, pelo rancor. Bom motivo para reflexão. E iniciando no nosso 39º vídeo, diz assim: venho buscar-te para que descubras que somente há um Deus, pouco lhe importando o nome, e a sua mensagem é o amor vivo que um dia governará a terra. Logo passem as tempestades dos ódios e das humanas paixões. És sincero na tua fé e equivocado na sua interpretação. Hoje sei que Jesus reina soberano e que Mohammed é também seu profeta, que exorbitou quando se viu perseguido por aqueles que não aceitaram o Corão, quando ele começou a distendê-lo pelo mundo árabe de então. Havendo assim recorrido à guerra, quando era emissário da paz. Então, pregar a paz fazendo a guerra não está correto, e nós sabemos disso. É sempre assim que acontece a falência de alguns missionários, quando olvidam, quando esquecem que estão a serviço do Senhor e não da própria vontade, desejando implantar a mensagem na sua hora e não quando as circunstâncias o permitirem. Jesus foi o único a submeter-se totalmente à vontade do Pai Celestial, tornando-se o exemplo máximo de fidelidade. Então, nós queremos as coisas conforme a nossa vontade. Nós, por amor próprio, ferido, nós esquecemos do que realmente importa. Que é o amor, a caridade, a fraternidade, a humildade, contrários ao orgulho e ao egoísmo, que nos ferem, que nos fazem sofrer. E aí nos julgamos melhores, até que Jesus, porque Jesus sofreu sem nada a fazer. Nós que ainda somos errantes, pecadores, imagina. Não recalcitres mais contra o aguilhão. O espírito, estremunhado, em pranto volumoso, foi retirado da aparelhagem mediúnica de Dona Vicença e conduzido pelo nobre espírito em estado de adormecimento. Com um sorriso delicado de profundo sentido, o imame afastou-se, conduzindo seu fardo leve, após trocar um olhar significativo com o irmão Macário. Diversas entidades muçulmanas que haviam ficado retidas na sala de conferências e haviam sido transferidas para a mediúnica, sob a aura luminescente do embaixador espiritual, seguiram-no em pós, arrastadas pelo seu magnetismo. Suaves harmonias perpassavam no ar com um delicado e agradável perfume. Todos nos encontrávamos emocionados, com lágrimas escorrendo como bálsamo sobre as faces. O irmão Macário solicitou ao benfeitor que a reunião fosse encerrada, porque outros labores deveriam ter lugar em seguida. A prece com toda a unção foi proferida e, após o término, os convidados foram reconduzidos aos seus lares, enquanto os desencarnados retomavam as atividades pertinentes. Olhei o relógio da sala e anotei que se havia passado apenas 1 hora, que respondia por gloriosa vitória de Jesus sobre o mal que ainda predomina no mundo. Em poucos minutos, estávamos os membros do nosso grupo, o irmão Macário e os mentores da sociedade, atendendo aos irmãos em sofrimento, ali acolhidos para posterior transferência para os nossos centros socorristas
na colônia da redenção. Que lindo esse capítulo 17. Molá, ao que tudo indica, foi convencido dessa vez. Foi salvo daquele ódio, foi libertado. Concluindo o trabalho. Capítulo 17. Novos compromissos invitavam-nos a diferentes instituições e cidades diversas, nas quais as forças do mal se haviam instalado por invigilância dos seus membros. Sempre voltamos, nós sempre conversamos nos nossos grupos de estudos, queridos irmãos, sempre tudo começa no nosso pensamento, tudo começa nas brechas que nós deixamos para os irmãozinhos. E é por isso que eles adentram as nossas casas, os nossos lares, as nossas casas espíritas, os nossos ambientes de trabalho, sempre através de nós. Descuidados em relação à alta responsabilidade resultante do conhecimento espírita, muitos adeptos da sã doutrina haviam negligenciado as responsabilidades que lhes diziam respeito, abandonando-as sob pretextos injustificáveis, entre eles as ditas necessidades de assumirem novos programas remunerados para atender às imposições existenciais, acusações de desencanto com outros companheiros, em total ouvido que Jesus é o único mestre e modelo, não tendo indicado ninguém para ser acompanhado, exceto ele mesmo. Outros ainda mais insensatos, aturdidos pelos seus conflitos, passaram a transformar o centro espírita em clube de divertimentos ou em palco para ocultar as frustrações, exibindo pantomimas ou discurso de complicada terminologia em esquecimento do objetivo de evangelização das massas atormentadas que lá acorrem em busca de conforto moral e segurança espiritual. É bem interessante essa parte aqui, exibindo pantomimas ou discursos de complicada terminologia. Certa vez assistimos a uma doutrinária, uma exposição, que a maioria das palavras só se estivéssemos ali com um dicionário. Então, de nada adianta ficarmos falando difícil. Os irmãos estão ali para saber do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos do Mestre. Então, não adianta ficarmos procurando, como diz aqui, nós precisamos pensar se estamos realmente querendo passar a mensagem de Jesus, né? Discursos de complicada terminologia. Precisamos ser o mais simples que pudermos para nos fazermos entender. Se usarmos algum termo que seja mais técnico, mais científico, que possamos colocar também no significado. Inevitavelmente, as brigas internas pelo poder, que falso poder! As discussões intermináveis por questiúnculas de nenhuma importância, a que a presunção atribui alto significado. As censuras e maledicências foram substituindo as conversações edificantes e o alto nível dos valores doutrinários passou a plano secundário, ensejando as invasões perniciosas dos espíritos frívolos e odientos, que ora conspiram contra a legítima cristianização da sociedade. E isso começa. Um irmão fala mal do outro, e aquele outro que ouviu nem sabe o outro lado da história, e muitas vezes já passa para frente. A maledicência. E muitas vezes somos nós os portadores dessa maledicência.
E muitas vezes somos nós nos julgando vítimas, sem olhar realmente como cada coisa se passa. E quantas vezes já vimos na literatura, aquele que se acha muito vítima foi o causador de tudo. E nós precisamos olhar para nós e não sair falando mal dos nossos irmãos de caminhada. E como diz aqui, né? Ensejando as invasões perniciosas. E somos nós que fazemos isso. Dos espíritos frívolos e odientos que ora conspiram contra a legítima cristianização da sociedade. Se nós queremos Cristo junto a nós, como estamos falando mal do nosso irmão? Que possamos sempre nos entender com o irmão em particular, como diz o Evangelho, e não falar mal do irmão para os outros. Tendo o Espiritismo como instrumento, a mediunidade para a demonstração da imortalidade do ser, qual ocorria entre os apóstolos e os primeiros mártires do passado, o fenômeno foi se transformando em motivo de exibição, com demonstrações adrede programadas para atrair espectadores, nem sempre interessados na sua seriedade, e tornou-se um troféu para o fascínio nos palcos e nos espetáculos beneficentes. Nesse capítulo, também a literatura mediúnica experimentou a presença da vulgaridade e do aventureirismo, transformando-se em objeto de comercialização sob pretextos nem sempre verdadeiros, gerando confusões entre os candidatos pouco informados. Não pretendemos arrolar referências menos dignas, mas não nos é lícito deixar de referir-nos aos motivos de perturbação que passaram a gerar incompreensões e problemas no coração dos servidores fiéis. O Espiritismo é bênção do céu, que se esparze sobre a terra sofrida em resposta aos apelos afligentes daqueles que sofrem e anelam pela saúde e pela paz. Quais estrelas luminíferas que descem do zimbório para diminuir a escuridão da noite, os espíritos elevados vêm tentando instaurar o primado da harmonia entre os seres humanos em nome de Jesus descrucificado. Então, os irmãozinhos, e nós sabemos disso, e ainda caímos nas armadilhas. Sutilmente vão enredando um irmão com o outro, enredando, e nós caímos. E caímos feio muitas vezes. Os hábitos doentios de muitos adeptos que os não superaram, preservando-os e mantendo-os nos seus relacionamentos tumultuados, vêm descaracterizando as instituições criadas para albergar a esperança e o conforto moral, colocando-os ao alcance dos necessitados de todo tipo. Ao invés da singeleza e da fraternidade, formam-se grupelhos fechados. Quem não viu grupos fechados? Nos quais se disputam as indumentárias elegantes em verdadeiros desfiles de vaidade, de alguma forma humilhando aqueles que não se podem apresentar nas mesmas condições e são recebidos sempre com alguma acrimônia ou sem encontrarem que lhes dê qualquer atenção ou lhes concedam o respeito a que tem direito na casa de Jesus. Então, existem sim aqueles grupos fechados, até grupos de melhor poder aquisitivo, e que aquele que é mais humilde, muitas vezes se sente inferiorizado. Sendo que todos nós somos irmãos, todos nós nascemos e um dia partiremos daqui. Ninguém é melhor do que ninguém. O antigo modelo da Casa do Caminho, dirigida por Pedro, acolitado por Tiago e João, é mais uma figura do passado que ainda comove, mas que não se repete nas modernas instalações cada vez mais luxuosas no exterior e vazias de espiritualidade interna.
É indispensável retornar-se à simplicidade evangélica, mesmo tendo-se em vista os modernos padrões da cultura, do comportamento e das circunstâncias sociais e ambientais. A impressão que dá de que quanto mais a casa cresce, materialmente falando, as instalações, menos amor há dentro dela, pelos seus membros, pelos irmãos que a compõem. Isso é muito triste. Jesus precisa estar naquela casa. Por isso diz, é indispensável retornar-se à simplicidade evangélica, mesmo tendo-se em vista os modernos padrões da cultura, do comportamento e das circunstâncias sociais e ambientais. A humildade é virtude muito esquecida, mas que foi exaltada pelo Mestre em todo o seu apostolado. O aturdimento do século não pode ultrapassar as fronteiras da sociedade espírita, adquirindo hospitalidade e ganhando espaço. A alegria não se deve converter em balbúrdia, e a bênção da satisfação do serviço em nome de Jesus tem por objetivo fortalecer as mentes e os corações, ao invés de debitá-los, dando lugar a queixas e reclamações. Há muito serviço a realizar, que não deve ser postergado, sem danos para a seara de luz. Estas e muitas outras reflexões eram temas de nossos estudos enquanto nos movimentávamos em diferentes lugares e especialmente nas comunicações mediúnicas, convocando os companheiros ao despertamento ante as novas injunções ameaçadoras. Felizmente, o número de servidores fiéis que estão comprometidos com o programa do Mestre é bem expressivo e se encontram conscientes das responsabilidades que lhes dizem respeito, sobretudo na preservação dos postulados doutrinários e na sua vivência no cotidiano. Uma onda de vibrações saudáveis movimenta-se, sustentada pelas mentes ativas e pelos sentimentos de caridade, a fim de que as trevas sejam transformadas em claridades diamantinas, e aqueles que ainda se encontram mergulhados nas suas densas construções, libertem-se antes do grande exílio. Nada impedirá o avanço do progresso, nenhuma força logrará êxito, opondo-se ao divino programa de ascensão do planeta a mundo de regeneração. Então é importante a gente compreender que nada impedirá o avanço do progresso, nenhuma força logrará êxito, opondo-se ao divino programa de ascensão do planeta a mundo de regeneração, conforme vem ocorrendo. Jesus está no comando desse empreendimento e uma verdadeira legião de servidores de todos os tempos encontra-se em processos de reencarnação, a fim de apressar a grande mudança. Nos projetos divinos não existe o improviso nem a aventura. Tudo é planejado com cuidado e analisado, tendo em vista a situação moral e espiritual daqueles aos quais se destina. Tem sido sempre assim, e quando se pensa que já não há solução para certas situações embaraçosas e aparentemente impossíveis de vencidas, eis que surgem resultados libertadores. Basta que nos detenhamos no surgimento das pandemias que ceifaram milhões de vidas através da história, e veremos que começaram inesperadamente, e quando já não se esperava qualquer vitória da saúde, desapareceram. Ainda hoje assim ocorre, porque os procedimentos de aparição e de aniquilamento são de cá para aí, mesmo com os providenciais recursos hoje das organizações mundiais de saúde e outras. Nunca, portanto, duvidar-se da proteção do Senhor. Os dias passavam-se em faina contínua, porquanto a cada momento éramos convidados a interferir em uma ou noutra situação de emergência espiritual. As nuvens borrascosas
tornavam-se mais densas, como reação natural dos adversários da luz, dando-se conta dos prejuízos das suas pugnas infelizes contra a ordem vigente e a amplitude do bem. Os nossos compromissos, desse modo, seguiam o organograma antes estabelecido, especialmente nas sociedades onde estivermos agindo sob o comando do venerando apóstolo da caridade e a supervisão do mártir cristão. Supervisão de Jesus. Considerando a magnitude dos desafios e das lutas que se travavam na crosta planetária, à medida que cada grupo espiritual de trabalho completava o labor a que viera na Terra e retornava à sua comunidade no mais além, novos outros desciam às sombras do planeta, fazendo lembrar estrelas que deixavam rastro e desapareciam nas camadas superficiais mais escuras, ficando apenas como um pequeno sinal de claridade. Assim sendo, no 40º dia de nossa estada na sociedade, que nos serviu de sede para as ações espirituais, após os labores diuturnos, quando o silêncio exterior e as sombras da noite vestiram o edifício que nos albergava, o venerando Macário promoveu uma reunião de despedida com o comparecimento dos mentores da casa, reconhecidos e emocionados. Depois das palavras do irmão Elvídio, repassadas de ternura e de afeto cristão, o próprio mártir sintetizou o seu pensamento dizendo: ontem possuíamos o circo, as feras, o empalamento, as fogueiras, as cruéis técnicas da impiedade, impondo-nos a abjurar a crença em Jesus, e optávamos pela morte libertadora com a certeza da sobrevivência radiosa após as cinzas orgânicas. Agora, os verdadeiros cristãos enfrentam situações mais desafiadoras, embora não tão dolorosas, as distrações e desvios de conduta, tornados estímulos de vida, comodidades e liberação dos costumes em atração mortal para os abismos dos vícios e da criminalidade, promiscuidade moral e ausência de afetividade, destituída de interesse sexual e compensatória, solidão e falta de companheirismo saudável. Então, quer dizer, enfrentamos agora outras coisas. Antes eram as feras, as fogueiras, e hoje nós temos outros desvios de conduta. Vícios de toda sorte, afetividade, né? Complicado, muito complicado. Solidão, a falta de companheirismo saudável. Né? Aqui diz falta de afetividade destituída de interesse sexual e compensatório. Promiscuidade moral. É muito triste, mas nós temos e enfrentamos diariamente isso. Né? Nós paramos aqui esse 39º vídeo e só temos mais um, o 40º, e encerramos. Novamente, para a nossa reflexão, bastante conteúdo. Para quem gosta de estudar, para quem tenta evoluir, é uma leitura maravilhosa, é um estudo maravilhoso. Sempre nos alertando, sempre trazendo para nós coisas do nosso cotidiano, coisas que enfrentamos, as dificuldades, aquilo que nós podemos sanar e nos melhorar. E levando mais uma vez o pensamento ao Mestre Jesus e à nossa Mãe Santíssima, agradecemos por mais essa oportunidade de estudos, de reflexão. Muito obrigada. E te convidamos, Mestre amado, guia-nos na caminhada terrena hoje e sempre.
Abençoa os nossos irmãos que sucumbiram nas provas, que eles possam estar hoje melhores do que quando daqui partiram, numa atitude impensada, desarvorada, deixando-se levar pelo desespero. Mãe Santíssima, sabemos que tu acolhes a todos sem distinção. Por esses irmãos te rogamos e por todos nós, seus filhos amados, também pedimos que assim seja. Um beijo no coração e até o nosso último vídeo dessa leitura e estudo. Que assim seja e se Jesus permitir.